Jaque, para a gente encerrar, na sua opinião, um ponto forte do Biden e um ponto forte do Trump nessas eleições? São duas personalidades completamente diferentes. Para quem tem uma linha mais voltada para o Obama, para Hillary Clinton, obviamente não tem uma linha voltada para o Trump. O Trump definitivamente ele não é de diálogo, ele é o que a gente chama de top-down. Ele manda, os demais obedecem, ele não é muito diálogo e ele tem a opinião dele formada, óbvio que ele deve discutir com o grupo político deles, assessores. A Casa Branca está cheia de profissionais excepcionais que o assessoram, né? Ninguém governa sozinho. Mas eu percebo no Biden, também é uma impressão, né? O meu trabalho como profissional que tem anos aí de marketing político sempre foi o bastidor, sim, fazendo coordenação política, estratégica política, mas não no nível desse presidencial, porque isso envolve uma série de questões, envolve uma série de pessoas, são muitos pensadores, a gente está falando de números, a gente está falando de estatística, a gente está falando de pensamento, comportamento, sociólogos, a gente envolve uma gama de profissionais, não somente pensadores políticos, a gente envolve uma série de profissionais, porque é necessário que a gente junte essa formação de pessoas para que a gente tenha um olhar muito mais aprofundado e que a gente possa fazer um raio-x completo desse candidato. Mas eu vejo o Biden mais acessível. Posso estar errada? Posso, nunca convivi com ele. Mas o que se lê na mídia e o comportamento dele perante a mídia, aos jornalistas, a forma como ele se comporta, novamente, um chefe de Estado, para mim, precisa ter alguns protocolos. E o protocolo fundamental é respeito à democracia. E a mídia está inserida dentro desse contexto. Se ele quer adesão mundial, ele precisa saber se comunicar para que a informação que ele quer passar lá nos Estados Unidos, que ele falou com a ABC News, chegue a Paris com a mesma precisão, com a mesma doçura, com a mesma informação que ele deu para um repórter americano e que o repórter francês capta e que o repórter brasileiro capta. Então, eu acho que isso é uma conduta de um chefe de Estado. Há outros chefes de estados que preferem a linha mais dura, embrulhei, mandei, falei, é meu jeito, eu preferi adotar essa linha mais dura, mais ignorante, e eu acho que as pessoas precisam me conhecer na íntegra. Eu sou dessa forma e quem gostar de mim que goste assim, mas pelo menos eu não desvio dinheiro, eu pelo menos sou um presidente correto. Enfim, eu não quero entrar no mérito dessa questão porque as suas perguntas não foram direcionadas para isso. Em relação novamente ao que você me perguntou no início, sobre a diferença da forma da eleição no Brasil e da forma das eleições nos Estados Unidos, é isso, cada estado ele tem como se fosse... Cada estado tem um partido político, né, que vai elaborar uma lista de potenciais delegados que depois são escolhidos pela população através de voto. Então, há um total mais ou menos de 538, se eu não me engano, votos no colégio eleitoral. E um candidato vence a eleição presidencial se tiver pelo menos 270 votos. Então, não basta ter, nessa quantidade toda de eleitores que estão indo à urna, que estão votando pelo Correios, que estão se manifestando positivamente, de uma forma bastante democrática, participativa, a favor, né, dessa eleição, né, embora a gente não saiba ainda quem é o vencedor, a gente tem números que mostram que o Biden está um pouquinho à frente, mas a gente não pode ainda garantir que ele é o presidente dos Estados Unidos. Então, entende? O Biden pode ter tido 250 mil votos, mas se ele não tiver um número de delegados, como eu disse, se ele tiver 100 delegados, ele não se elege. Se o Trump tiver 200 delegados, ele se elege.
É uma matemática que, para a gente que tem um país que a eleição, o voto é obrigatório, a gente tem urna eletrônica, a gente tem uma contabilização distinta, para a gente é muito diferente e é muito estranho achar que com 270 votos um presidente pode se eleger, mas é exatamente assim que funciona. Então, alguns analistas de mercado, o que eles entendem hoje, né? Voltando para uma coisa que é foco no Mato Grosso, né? Que é o agronegócio. Que se a vitória for do Biden, o negócio agro-brasileiro pode começar a enfrentar pressão em relação ao cenário ambiental e um afastamento nas relações com o presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma verdade? Não. Isso é uma análise de um profissional lá nos Estados Unidos que mexe com inteligência de mercado em agronegócio e é um parecer dele. Além disso, o Biden não deve abrir de cara uma negociação com Bolsonaro para este tema. Mas a gente tem aí 4 anos pela frente. Isso significa que tudo no seu tempo. A gente vai esperar para ver, né? É o que eu disse, o presidente do Brasil, quando se elege, a preocupação dele não é cuidar dos problemas da Argentina, é cuidar dos problemas do Brasil. Então, a nossa expectativa é que os Estados Unidos, o presidente sendo eleito, ele tenha, a priori, começar a cuidar dos problemas do país dele e depois os países que ele tem relação comercial e que são importantes para conseguir gerar a economia daquele bolo, né? daquela conexão dos países que fazem o desenvolvimento econômico mundial. Então, o que eu posso dizer a você? Dizer a você que a gente torça muito para que vença o melhor, inclusive para as questões financeiras, socioeconômicas, financeiras e econômicas no Brasil, né? A gente está precisando muito nesse momento de injeção econômica, a gente está precisando muito de calma, de cautela, que a gente consiga, para 2021, a gente consiga uma união entre os países que estão se dedicando ao estudo dessa vacina, para que a gente tenha a cura. Não dá para a gente viver mais um ano em isolamento, as crianças precisam voltar à escola. Eu não digo nem muito a questão do home office, porque eu sempre fui uma grande defensora do home office, que eu acho que traz uma série de benefícios. As empresas fazem uma economia enorme, tendo profissionais em suas casas. Isso traz uma produtividade grande, porque não necessariamente o profissional que está em casa, ele trabalha menos, e o cara que está em casa, ele vai se desligar dos seus compromissos com a empresa, e o cara que está na empresa, ele vai ser mais dedicado. Então, a minha esperança é que as eleições americanas tenham uma grande influência, muito grande, nas questões mundiais, porque a gente sabe que tem, né? E vão ter nessa decisão da influência de qual país que a gente vai definitivamente comprar essa vacina. A gente sabe que a voz do presidente americano tem uma força gigante, e a gente se aliando a um presidente que tenha bom senso, que pense global, que pense na cura mundial, que pense que a gente precisa abrir fronteiras para gerar economia novamente, para que a gente possa abrir os intercâmbios, abrir os institutos de pesquisa, para que a gente possa enviar os nossos profissionais para os Estados Unidos, para que as fronteiras sejam abertas novamente. Isso tudo vai trazer um ganho novamente, e a gente começa a ver o mundo se movimentar positivamente. Tá certo, Laura? Então, eu quero aproveitar e dizer a você o seguinte: é um prazer, eu estou amando o seu programa, porque eu acho que é um formato que traz entrevistas inteligentes, traz assuntos que abordam
temas que a gente não está muito habituado a assistir nas TVs abertas. Parabéns a você. Obrigada novamente pelo convite. Espero ter contribuído no tema. Eu não quis entrar muito em números porque a minha especialidade não é estatística e eu prefiro sempre falar sobre temas que eu domino, né? Números, eleições americanas, quando você entra profundamente nesse tema, sempre vem um e diz, opa, para falar, fale com propriedade. Eu falo até onde eu tenho conhecimento, eu dei aí uma pincelada bastante genérica, mas espero que eu possa ter atendido a você, os telespectadores da TBO. Grande abraço para todos vocês, sorte aí no seu programa, tenho acompanhado as entrevistas e sorte para vocês nas eleições municipais e que vença um prefeito que faça Cuiabá deslanchar, Várzea Grande também, porque Mato Grosso é um estado que merece esse desenvolvimento todo e a TBO na tua gestão aí merece também um olhar muito, muito cuidadoso, porque você é uma gestora que tem mostrado que não veio para brincar. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau. Laura, entrevista especial Eleições 2020 fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e amanhã às 22 horas eu recebo a candidata à Prefeitura de Cuiabá, Gisela Simona. Continua acompanhando a programação da TBO, a TV que você se vê. Até mais!